estou trazendo mais notícias boas da semana aqui. Então, a primeira notícia que nós temos aqui é que nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, junto com alguns cartórios aqui da capital, e essa reunião é sobre o ITBI, porque está demorando demais a prefeitura fazer a avaliação para liberar o ITBI. Então, foi pedido ao secretário para o secretário diminuir o número de documentos, como também ver a possibilidade de interligar o sistema para o corretor de imóveis poder acessar, e também o corretor de imóveis e as pessoas do cartório da Noreg ter uma sala lá na Secretaria da Fazenda do município. Porque isso é bom, porque o município vai arrecadar mais, o trabalho do corretor e do cartório vai fluir de melhor maneira possível, e quem vai mais ganhar com isso, sem dúvida nenhuma, é o vendedor, o comprador e toda a sociedade. Então, isso, a gente está vendo essa parte do ITBI, para agilizar o ITBI, vendo também a possibilidade de fazer uma parceria com a prefeitura e também com os cartórios, chamar outras associações, sindicatos do mercado imobiliário, entidades de classe, para a gente divulgar mensalmente preço de metro quadrado por bairro, por cidades, entendeu? Fazer de uma maneira que flua isso para o mercado imobiliário, porque aí o corretor vai ter essas referências de preço de terreno, de construção, tanto de casa como de apartamento, nos bairros de Aracaju, entendeu? Como também a zona de expansão urbana, como também a própria sociedade vai ter, e também as próprias construtoras, incorporadoras, e o próprio cartório e a prefeitura. Então isso vai ser bom, porque isso vai divulgar o mercado imobiliário e vai ter como referência esses parâmetros de preço de metro quadrado de terreno e de área construída. Na próxima semana nós voltaremos com mais notícias boas, notícias que mostrem, falem sobre o mercado, sobre Sergipe, sobre as atividades aqui, sobre todos os segmentos, sobre a economia, tudo que a gente possa, o CRES Sergipe, nós corretores de imóveis, trazer para fortalecer a economia de Sergipe, traremos para aqui, para os nossos corretores e para a sociedade de maneira geral. O CRES Sergipe sempre traz informações precisas e necessárias para a sociedade. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é a responsabilidade civil do corretor de imóvel. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o Dr. Edson Campos. Seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe, doutor. Bom, explica para quem está nos assistindo o que é essa responsabilidade civil. Olá, Thalita, muito obrigado. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. A responsabilidade civil, ela tem uma regulação no Código Civil, mas exemplificando de forma assim, mais didática para aqueles que estão nos assistindo, a responsabilidade civil ela vai acontecer toda vez que alguma pessoa causar dano a outra, independente da relação contratual prévia ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que colide no carro de outra pessoa, você não tem um contrato pré-existente, mas você causou dano a outrem e você, por isso, é obrigado a reparar esse dano. Perfeito. Doutor, e com relação ao profissional corretor de imóvel, aonde entra essa responsabilidade? Certo. Essa é uma pergunta muito interessante e que ela não atende exatamente à classe dos corretores de imóveis, mas atende principalmente a toda a sociedade. E para isso é interessante que a sociedade ela tenha conhecimento de qual é a função legal do corretor de imóvel. A Lei 6.530 de 78, ela traz um conceito muito claro e específico no seu artigo 3º, dizendo que o corretor de imóvel ele vai ser aquele que faz a intermediação de transações imobiliárias e também aquele que pode gerir, administrar algum determinado imóvel ou ainda pode realizar atividade consultiva. Então, partindo desse pressuposto, dessas funções legais do corretor de imóvel, em se encaixando em algum tipo dessas funções, algum tipo de dano
a alguma dessas pessoas que contratem um corretor de imóvel, essa responsabilidade civil do corretor de imóvel, ela vai incidir, ela vai gerar esse direito para a pessoa que busque administrativa ou judicialmente a reparação por esse dano causado. Perfeito. É muito bacana que o Dr. Edson falou aqui, porque é o seguinte, quando você contrata, né, você quer o serviço do corretor de imóvel, acontece muitas vezes que eles não fazem um contrato entre as partes. E isso também acaba dando esse tipo de problema. Exato. Com relação ao comprador e ao corretor de imóvel. Exato, Thalita. E nesse particular é muito importante que a gente destaque que a responsabilidade civil ela pode se dar de duas formas. A responsabilidade civil ela pode ser objetiva ou subjetiva. Quando ela é objetiva? Quando você precisa comprovar que eu tinha intenção em prejudicar, em causar o dano. E a responsabilidade subjetiva, você não vai ter intenção de causar o dano, porém, por conta de uma imprudência, de uma negligência ou de imperícia, eu responderei por esse dano. E no caso específico do corretor de imóveis, é interessante que se frise que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E o seu artigo 14, parágrafo 4º, ele traz que ao profissional liberal, e não somente o corretor de imóvel, aplicar-se-á a teoria da responsabilidade subjetiva. Então, por exemplo, um corretor que esqueceu de fazer uma avaliação precisa ou não tomou os parâmetros necessários, não porque queria prejudicar, mas porque estava com pressa ou porque não tinha o conhecimento técnico adequado para fazer aquela transação imobiliária, ele vem a causar dano a qualquer tipo de terceiro ou a parte contratada. Então ele responderá subjetivamente, independente de ter culpa, de ter dolo ou não, de ter a intenção de provocar o dano. Perfeito. Então, quando o doutor fala nessa questão que é subjetivo, é quando não tem mesmo, de fato, a intenção, correto, Exato. doutor? Um exemplo, Thalita, que a gente pode usar muito, que fica muito didático de ser visualizado, é o seguinte, a relação de um médico e paciente. Então, um cirurgião cardíaco, que chega lá, a pessoa na emergência de um hospital, e a pessoa chega na emergência por um problema no coração. O cirurgião vai lá fazer o tipo do procedimento específico e vamos supor que aquele paciente ele vem a óbito, ele falece no centro cirúrgico. Obviamente que aquele profissional, aquele médico, ele não teve a intenção de provocar a morte daquele paciente. Então ele não terá a responsabilidade, porque nesse caso é objetiva. Porém, no caso de um profissional, de um cirurgião plástico, o dever do resultado ele é obrigatório. Então, independente de ele ter a intenção ou não de provocar, sei lá, um defeito na correção da mandíbula, de uma prótese de silicone, ele responderá porque a responsabilidade nesse caso é subjetiva. Então, é bom que se faça essa diferenciação e a responsabilidade do corretor de imóvel, ela é subjetiva, independente da vontade de causar dano ou não. Então, isso que o doutor Edson Campos quer dizer, gente, é que na profissão, tá vendo? Isso é muito particular, né? Em algumas profissões vai ter essa questão subjetiva e objetiva. Na profissão corretor de imóvel, o que ele quer dizer é que é subjetivo. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você fizer essa relação do contrato com o comprador para verificar todas as informações, todas as obrigações que é necessário ter quando você vai vender um imóvel, que tem uma série de coisas, uma série de documentos. As pessoas acham que o profissional corretor de imóvel é só para ganhar comissão, é só para vender. Exato. E não é isso. Tem toda uma parte burocrática muito grande, né, doutor? E, inclusive, sabe, Thalita, o que pode impulsionar mais a diminuição ou a mitigação da responsabilidade civil do corretor de imóvel é justamente a atuação preventiva. E o que a gente sugere aqui que seja feito? Uma revisão de todos os contratos. Por mais que o corretor ele saiba ou ele tenha conhecimento daquele determinado imóvel, da transação imobiliária que ele vai fazer, ele pode não ter conhecimento da parte legislativa. Então é importante que você se assegure, o profissional do corretor de imóvel se assegure, se esteja equiparado de um profissional, de um advogado especializado. Assim como você, ao fazer a aquisição de um imóvel, leve aquele contrato específico para o seu advogado analisar. Porque você fazendo a leitura, ainda que você seja leigo na aquisição de um imóvel, mas você pode fazer análise e uma determinada cláusula que esteja ali, né, ela vincularia uma eventual
o prejuízo que poderia ter sido causado ou mitigado. Então, a mudança da cultura, na confecção dos contratos, por exemplo, na obrigatoriedade de cláusulas para que sejam submetidos em caso de eventual conflito a uma mediação, a uma arbitragem, a uma conciliação, uma sessão de conciliação antes de litigar, porque assim, no Brasil a gente tem muito uma cultura da beligerância, então tudo a gente deságua para o judiciário. Então a gente pode, inclusive, fazer modificações nos contratos especificamente para que esses conflitos eles sejam minimamente, que eles sejam mitigados, na verdade. Então, assim, existem várias outras coisas. O profissional da corretagem, ele pode se cercar dessa atividade preventiva. Fazendo o quê? Fazendo estudo completo daquele imóvel, verificando, porque o artigo 723 do Código Civil é muito importante, Thalita. Veja só a importância da obrigação legal do corretor de imóveis. Mesmo que o cliente, na aquisição de um determinado imóvel, ele não solicite nenhum tipo de informação, o corretor de imóveis ele é obrigado a espontaneamente passar todas as informações que possam vir causar prejuízos. Justamente por isso que a responsabilidade dele é subjetiva. Então, mas o cliente ele não quer ouvir. Ele disse, eu só quero mesmo ir morar na casa. Eu só quero mesmo começar a construção, começar a reforma, entrar lá com empreitada. Mas não é isso. Você, se assim proceder, está assumindo o risco, na verdade, né, de ser demandado judicialmente mais para frente. Então, o que você pode fazer? Faça um termozinho, obrigue que seu cliente assine com todas as informações necessárias. Diga, aqui está sendo esse imóvel, foi construído numa área que a União está em litígio com o município, uma área de marinha. Pode ser que venha a ser desapropriado porque existe um projeto, nunca saiu do papel, mas existe um projeto que vai passar uma rodovia ou uma ferrovia. Então, todo esse estudo prévio é importantíssimo para que lá na frente, né, geralmente a responsabilidade civil, ela se dá na fase pós-contratual, na fase pós-contratual ela possa ser concretizada. Então, se você faz um bom preventivo enquanto corretor de imóvel, assim como o adquirente, como aquele cidadão que está comprando, se ele faz todo esse trabalho preventivo de ler o contrato, levar para o advogado de sua confiança, para que ele se cerque, até mesmo, por exemplo, você ir no cartório do registro de imóvel, pedir uma certidão de TRO, saber se aquele imóvel está hipotecado, se existe alguma penhora, se existe algum tipo de ônus que possa ser que a titularidade vai ser modificada. Então isso é muito importante. Por isso que a lei coloca essa obrigação para o corretor de imóvel fazer o pleno dever de informar. Isso que você comentou, doutor, muito bacana as informações, né? Porque isso acontece diariamente. Se a gente for ver os telejornais, a gente mesmo na televisão, a gente vê isso no nosso jornalismo, quantas pessoas compram imóveis e depois falam, olha, o imóvel tinha algum problema, o corretor não falou, enfim. Então, já, é como você disse, acaba levando um processo, sendo que se você tivesse feito esse preventivo, exato, com certeza, tanto o comprador quanto o profissional corretor de imóvel ia estar cercado e não ia ter esse problema. Então, é muito importante, gente, que vocês se cerquem de informações antes de adquirir um imóvel, no caso que a gente está falando da responsabilidade civil do corretor de imóvel. Então, você se cercar dessas informações, bater um papo com um advogado, que é muito importante, ele pode te passar uma relação. De repente, você mesmo pode chegar para o seu corretor e falar, olha, eu preciso que você verifique isso e isso, caso ele não venha com essas informações. Então, é muito importante que antes que você adquira qualquer bem, você tenha esse conhecimento, porque são muitos detalhes, né? Isso, exato, Thalita. Fazer todos os tipos de pesquisa prévia, inclusive pesquisas não só em relação ao imóvel, mas uma pesquisa da vida da pessoa que está adquirindo, da pessoa que está vendendo e também do corretor de imóveis. Como pode ser feito isso? Com certidões negativas em órgãos públicos que são gratuitamente disponibilizadas. Então, se você quer saber a respeito de um corretor de imóvel, existe cada tipo de conselho regional, ele tem os cadastros específicos que vai dizer se aquele corretor está apto, se não está apto, né? Assim como existe esse cadastro com diversos outros profissionais, com os advogados. Em relação ao cidadão, ele vai lá na Receita Federal, saber se tem débito, saber se não tem. Então, a pessoa que está vendendo, da mesma forma que você vai buscar essas informações no imóvel. E, assim, é muito importante também que a população entenda
que, além, obviamente, do dano causado, do prejuízo material que possa ser causado, que gera a responsabilidade civil para o corretor de imóvel, não exime ainda a responsabilidade administrativa disciplinar e a responsabilidade criminal. Porque, eventualmente, vamos supor, um caso de uma pessoa que se valeu de falsamente se passar por corretor e fez uma transação imobiliária de forma indevida. O que acontece muito. O que acontece muito. Essa pessoa aí estaria cometendo uma contravenção penal, né? E além, obviamente, de causar prejuízo e de ter que lhe reparar, ela também vai responder um ilícito, né? No caso de um corretor que deixou de prestar uma informação, ele pode receber uma denúncia perante o Conselho de Classe e responder um processo administrativo disciplinar. Então não é somente a responsabilidade civil na questão do material, dos bens materiais que eventualmente possa ter sido lesado aquele determinado adquirente, mas também existe toda uma série de direitos que vai sim ainda ser possibilitada a esse cidadão que postule a devida responsabilização, seja civil ou administrativa disciplinar. Bom, gente, eu espero que com toda essa aula aqui, porque é muito importante a gente ter todas essas informações linkadas, porque tanto serve como eu como profissional, como jornalista, como outros que também exercem outras profissões e para o corretor de imóvel, para ele entender que é super importante essa questão burocrática e a gente sempre fazer o preventivo, né, como tudo na vida, que é super importante. Doutor, obrigada por todas as informações, tenho certeza que você aí daí de casa também gostou, anotou e vai ficar ligado, porque o mais importante é isso. Exatamente, eu que agradeço, espero que as rápidas informações tenham servido e sirvam aí que vocês realmente busquem conhecer os seus direitos, né? A nossa lei ela é muito ampla, né? Nem os próprios profissionais da área jurídica conhecem toda a legislação. Então busquem conhecer em cada tipo de negócio, cada tipo de contrato, leiam todas as cláusulas, por mais que seja chato, por mais que seja demorado, seja uma leitura cansativa, mas faça esse esforço porque vocês podem evitar um tipo de dor de cabeça lá na frente. Muito obrigado a todos.